artigo pesquisado tem como título Nível local de IL-10 como fator preditivo na resposta ao tratamento de periodontite agressiva generalizada. Ele foi pesquisado por mim, Fernanda Key Crescim, e pela minha colega Giovana Carvalho. Essa é a referência do artigo pesquisado. Esse é o artigo original pesquisado. Foi publicado no jornal Immunology e ele fez um estudo clínico com um grupo de pacientes selecionados sobre os possíveis fatores preditivos dos padrões clínicos, imunológicos e biológicos, a resposta clínica à terapia em pacientes com periodontite agressiva generalizada. A periodontite agressiva generalizada é caracterizada pela destruição severa e rápida dos tecidos periodontais em indivíduos jovens e sistematicamente saudáveis. Embora sua prevalência pareça ser muito baixa em países desenvolvidos, nos países menos desenvolvidos apresentam maior frequência dessa doença. Até 5% da população pode ser afetada. Os pacientes com periodontite agressiva generalizada também apresentam uma resposta reduzida ao tratamento periodontal tradicional, o que pode levar à dificuldade no manejo clínico, ao edentulismo precoce e à redução de taxa de sucesso da terapia com implantes nessa população. Mesmo que vários estudos tenham sido conduzidos para determinar um marcador confiável sobre a perda futura de um dente ou descrição da inserção periodontal na periodontite, são poucos aqueles que investigam indivíduos com a periodontite agressiva generalizada. E esses estudos tentam identificar melhor os indivíduos com periodontite agressiva generalizada, aqueles que têm maior ou menor risco para futura perda dentária e destruição periodontal. Esses estudos relatam que fatores do paciente do dente podem predizer uma resposta melhor ou pior ao tratamento da periodontite agressiva, localizada e generalizada, como molares, ausência de antibiótico sistêmico, defeitos infraósseos e maior profundidade da bolsa de sondagem. Esses fatores vão resultar numa pior ou uma melhor resposta clínica à terapia. Os autores consideram que muitos aspectos devem ser considerados na análise preditiva na população com periodontite agressiva generalizada. Em primeiro lugar, deve-se decidir, dentro dos diferentes protocolos, a abordagem terapêutica mais previsível, já que se sabe que esses pacientes apresentam uma resposta reduzida à terapêutica mecânica. Em segundo lugar, várias características microbiológicas e imunológicas foram fortemente associadas à periodontite agressiva generalizada e podem alterar potencialmente a condição clínica e a resposta ao tratamento. Foi observado que indivíduos com periodontite agressiva generalizada apresentam maiores quantidades de Agregotibacter, Actinomyceta contamitans, Porphyromonas gingivalis do que os indivíduos com periodontite crônica, por exemplo. E técnicas moleculares também mais avançadas têm associado a periodontite agressiva generalizada com a maior presença de Celomonas spp, Filifactor allocis e outros filos bacterianos. Além disso, há algumas evidências de que a microbiota subgengival pode influenciar a resposta da periodontite agressiva generalizada à terapia não cirúrgica. Imunologicamente, os indivíduos com periodontite agressiva generalizada mostram uma redução na liberação de IL-10 e redução na produção de IgG contra patógenos periodontais. A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória que mantém o equilíbrio da resposta imune, permitindo
a eliminação da infecção e minimizando os danos ao hospedeiro. É produzida por uma gama diversa de células e diversos estudos foram conduzidos com relação a isso. E, em conjunto, essas informações desses estudos sugerem que a periodontite agressiva apresenta um desequilíbrio na resposta pró- e anti-inflamatória, o que sabidamente aumenta a destruição dos tecidos periodontais e contribui para a redução da resposta à terapia periodontal. Assim, a inclusão de características imunes e microbiológicas pode ser considerada na avaliação da periodontite agressiva generalizada, porque parecem ser um determinante de sua ocorrência, mas até o momento não há um estudo avaliando seu impacto no tratamento. Entendendo que os fatores clínicos, microbiológicos e imunológicos iniciais podem influenciar na resposta ao tratamento de pacientes com periodontite agressiva generalizada, o presente estudo, esse artigo, ele tem como objetivo avaliar se essas características microbiológicas, imunológicas e clínicas, elas apresentam um valor preditivo para a resposta clínica de pacientes com periodontite agressiva generalizada ao tratamento periodontal. Sobre os materiais e métodos. Os participantes do estudo foram selecionados e encaminhados. Os indivíduos foram alocados aleatoriamente, a partir de uma lista gerada por computador, para um dos seguintes protocolos de tratamento. O protocolo do grupo 1 consistia em 4 sessões, de uma vez por semana, de raspagem e alisamento radicular, mais 2 pílulas de placebo distintas, prescritas na última sessão de tratamento e tomadas a cada 8 horas por 7 dias. Já o grupo 2 recebeu o mesmo tratamento do grupo 1, de 4 sessões de raspagem e alisamento radicular, mas as pílulas ingeridas continham 375 mg de amoxicilina e 250 mg de metronidazol, e elas foram prescritas na última sessão de tratamento e também tomadas a cada 8 horas por 7 dias. A terapia periodontal de suporte foi agendada semanalmente durante o primeiro mês e mensalmente até o 6º mês após o tratamento. A remoção de cálculo supragengival, profilaxia e instruções de higiene oral foram realizadas quando necessário. Quando os antimicrobianos foram prescritos, nenhuma variável significativa foi identificada como um prognóstico à resposta ao tratamento, embora tenham sido obtidos outros benefícios clínicos adicionais. Além da melhora clínica e microbiológica, a amoxicilina e o metronidazol também promoveu um aumento da IL-10 após o tratamento. Em outras palavras, quando o dimensionamento e o alisamento da raiz é realizado sozinho, parece ser um prognóstico significativo de uma terapia bem-sucedida. Mas quando a amoxicilina e o metronidazol sistêmico é prescrito conjuntamente com o dimensionamento e o alisamento da raiz, nem o IL-10 e nem qualquer outra variável imunológica ou microbiológica ou até clínica foi identificada como um prognóstico significativo. Essa primeira tabela exibe todas as características demográficas e basais dos indivíduos que foram selecionados para esse estudo, em cada grupo. Todos os pacientes completaram o acompanhamento de 6 meses e, ao final, pôde-se perceber uma semelhança entre todos os grupos em relação aos parâmetros. A tabela número 2 traz os seguintes parâmetros clínicos: o FMPI, que é o índice total de placas, o FMBS, que é a pontuação total de sangramento, o RGMP, que é a posição relativa da margem gengival, o PPD, que é a profundidade da bolsa periodontal, e o RCOL, que é o nível de adesão clínica relativa.
Esses dados que foram obtidos no estudo desses dois grupos, mostrando os resultados do grupo de dimensionamento e alisamento de raiz e do grupo de dimensionamento e alisamento da raiz mais antibiótico terapia. Vale observar que praticamente todos os índices mostrados nessa tabela sofreram consideráveis quedas em relação ao começo do estudo. O único parâmetro que sofreu um aumento foi o RGMP, que é a posição relativa da margem gengival. A tabela 3 abriga todos os resultados microbiológicos e imunológicos. O grupo de dimensionamento e alisamento da raiz mais antibiótico terapia promoveu uma redução significativa em AA e em PG. A seria a actino-mycetin-comitans e a PG seria a porfiromonas gingivalis, que são consideradas como importantes patógenos na etiologia da periodontite crônica. São bactérias que compõem o complexo vermelho e estão altamente associadas com a destruição dos tecidos periodontais. O grupo de estudos que não utilizou a antibiótico terapia não apresentou uma redução significativa desses patógenos. Além disso, apenas o tratamento com a antibiótico terapia foi capaz de aumentar os níveis de IL-10 no fluido gengival crevicular, e ambas as terapias promoveram redução significativa de IL-1B, que é uma das formas moleculares de interleucina 1 produzida por praticamente todos os tipos celulares nucleados, principalmente os monócitos, macrófagos e células dendríticas, e está entre os mais importantes marcadores de indução da resposta inflamatória. O seguinte gráfico mostra a dispersão gráfica da concentração de L10 e a redução da distância da parte inferior da bolsa até a margem gengival. Em 6 meses, os pacientes com periodontite agressiva generalizada foram tratados por raspagem e alisamento radicular. Muitos estudos apontaram que a L10, como uma importante molécula anti-inflamatória e reguladora, tem uma resposta ao hospedeiro. O presente estudo demonstrou o potencial dos níveis de L10 no fluido gengival crevicular ao impactar a resposta ao tratamento, apesar de outras características clínicas microbiológicas e inflamatórias. Buscar biomarcadores que ajudam o clínico a identificar o perfil dos pacientes e locais com menor resposta ao tratamento é fundamental para o planejamento de terapias adequadas. No entanto, até o momento, poucos estudos tentaram identificar. Esse estudo também incluiu marcadores clínicos microbiológicos e imunológicos no modelo de regressão multivariada para identificar esses preditores para a resposta inicial do tratamento. O IL-10 foi considerado um marcador significativo, independente das quantidades de AA, PG, TF, concentração do IL-1-beta, a placa, sangramento na sondagem ou características iniciais. O ponto mais importante desse estudo é o uso do potencial dos prognósticos na clínica diretamente. Embora mais estudos devam ser feitos para confirmar e apoiar esse conhecimento, a identificação de um marcador que identifique uma melhor ou uma pior resposta a essa terapia é essencial para o planejamento da melhor abordagem terapêutica, cujo paciente apresenta alto risco de recorrência da doença e que necessita uma terapia periodontal de suporte mais frequente. Enquanto isso, os antimicrobianos sistêmicos têm sido prescritos como um adjuvante para melhorar os resultados da terapia mecânica, promovendo uma redução adicional dos patógenos e alterando a liberação de citocinas inflamatórias. Pode-se então concluir que esse estudo demonstrou que os níveis basais da interleucina 10 no fluido gengival crevicular atuam como um preditor da resposta clínica ao tratamento em pacientes com periodontite agressiva generalizada. Além disso, a ingestão de antimicrobianos parece se sobrepor à influência da resposta inflamatória na resposta clínica ao tratamento mecânico.
Em nome da minha dupla, eu venho agradecer a atenção de todos até aqui. Muito obrigada.